Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de todos. Agora a gente vai para a última, mas não menos importante, do nosso querido Silvano. Vamos falar sobre automação de marketing para pequenos negócios. E, enfim, Silvano, conta um pouco a sua história como pessoa e manda bala, porque você é fantástico aí. Fala para gente. Bom dia, Zé. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí. Prazer enorme estar aqui representando hoje a Guia-se, essa empresa maravilhosa e que só cativa mais clientes aí, hoje se tornando uma das maiores agências de marketing digital do Brasil. E eu comecei, junto à Guia-se, a namorar aí junto com o José, o ano passado, pela metade do ano passado. Eu vinha de experiências da parte corporativa. Eu trabalhei bastante tempo em consultoria comercial. Então, eu tinha bastante essa parte de gestão, formação de equipes de venda, formação de líderes, de gerentes, tanto em comércio quanto em serviços, como na indústria também. Então, foi uma experiência bastante ampla aí. Trabalhei bastante com coaching, trabalhei bastante com programação neurolinguística e, principalmente, foco em resultados. Como eu já tinha também uma base anterior com informática, lá com 18, 19 anos, me formei em analista de sistemas, né? Eu sou bacharel em análise de sistemas e dei muita aula de informática. Para quem é mais antigo aí, eu trabalhei com MS-DOS. Tem muita gente aí que nem sabe o que é isso, né? Mas é o precursor do Windows. E aulas de Excel, trabalhei muito tempo com informática. Depois eu fui para a área de programação de sistemas, aí fiquei um bom tempo também trabalhando com isso e parei e fui para a área comportamental. E agora, nesse desafio, eu estou juntando os dois lados. O lado tecnologia com o lado humano, que são dois pilares que parecem que são isolados, mas, na realidade, eles trabalham em conjunto, porque a gente consegue otimizar muita coisa com a tecnologia. Nada substituindo, como a Ludmila falou bem lá no início, a parte de humanização. Ela deve continuar, ela deve existir, mas, pelo outro lado, eu tenho a produtividade, que é onde eu vou conseguir buscar mais resultados, sendo mais efetivo e direcionando. Então, minha vida aí foram 23 anos de consultoria dentro das empresas e agora esse ano como franqueado aqui da unidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, da Guia-se. E até ouvindo agora aqui nossos palestrantes anteriores, a gente tem de 3 a 4 encontros por semana de mentorias, de brainstorming, e eu estava praticamente aqui dentro de um encontro nosso, que nós temos quase todo dia, conversando sobre dificuldades de mercado, conversando sobre como ajudar o nosso cliente. E muitas vezes, quando eu vou vender a guia, se o pessoal me pergunta, mas qual é o tamanho da tua agência? Eu digo, cara, tu tem um tempo para me ouvir? Porque são 8 selos de excelência pela ABF, são 150 profissionais altamente gabaritados. Então, a gente tem ali uns 23 anos de experiência de mercado. Então, a Guia-se realmente está vindo para a minha vida para ficar. E nesse início de processo com a Guia-se, eu me dediquei bastante a um assunto, vamos dizer assim, que é um pouco assustador. As pessoas estão começando a ter um pouco a cultura de estar nas redes sociais. A pandemia acelerou o processo de marketing digital, mas quando a gente fala em automação, ele é um passo a mais do que isso. Não é só simplesmente ter um site, não é só simplesmente fazer postagens em redes sociais. Quando a gente fala em automação, a automação ela entra dentro do processo de gestão da tua empresa. Ela faz parte do dia a dia da empresa
e ela se torna como se fosse o carro-chefe dos indicadores da tua empresa, porque ela vai começar a apontar todos os erros e todos os acertos. Então, o que é automação de marketing digital? Pode passar o slide, Vivi. Então, a automação é juntar as ferramentas que existem, os recursos internos que existem num site, que existe numa rede social, que existe no Google, e-mail marketing e tal, juntar em ferramentas unitárias. Essas ferramentas, elas começam a ler as informações de todos esses canais e, através dessas leituras, a gente programa ações. Então, a gente começa a interagir com todas as pessoas que querem conhecer a sua empresa. Algumas pessoas, elas não conhecem a sua empresa, então as ações vão ser direcionadas para a sua empresa aparecer. Outras pessoas já conhecem a sua empresa, as ações serão direcionadas para vendas. E quem já compra de você e já é efetivamente o seu cliente, as automações de pós-vendas, para fidelização de cliente e para gerar recompra. Então, a automação ela faz parte de um processo inteiro, né? Do antes, durante e depois da interação do cliente com a tua empresa. Os recursos de automação, se nós voltarmos 8 anos, 5 anos atrás, eles eram apenas para grandes empresas, porque os custos de implantação, as ferramentas eram muito caras, com mensalidades de alto valor. Então, se falava em automação somente em empresas de médio porte para grande porte. E nesses últimos anos, essas mesmas ferramentas começaram a criar versões mais simples, versões com mensalidades mais baixas e não deixando de lado o poder que é a automação do marketing digital. Então, com esse custo mais baixo, as empresas de médio e pequeno porte começaram também a ter acesso à automação de marketing. E, com isso, a automação começou a crescer de uma forma incrível, porque o resultado que uma automação dá é muito alta, principalmente para as empresas que têm uma área comercial ativa. Então, a gente consegue fazer com que um vendedor tenha uma performance praticamente 3 vezes maior do que simplesmente pegar telefone e ligar ou fazer um atendimento através de visitas e reuniões. A gente faz o vendedor ter mais assertividade, porque a automação, ela matura o cliente para esse vendedor. Ela deixa o cliente pronto para comprar. Então, a gente consegue fazer com que as pessoas tenham uma produtividade, que a área comercial tenha uma produtividade muito maior. E é claro que, além disso, a gente consegue trabalhar com uma redução drástica de custos de marketing, porque o marketing tradicional funciona, até como o Pedra também citou, o offline ainda tem uma presença forte, mas os custos do marketing offline, eles são altos, né? Uma presença em rádio, bom, televisão nem se fala, né? Os custos de aparecer numa televisão, outdoor, busdoor, né? Tem um custo elevado e muitas vezes não tão direcionado. A gente não consegue, no offline, ter muita segmentação, atingir públicos diferentes com o mesmo produto. Então, o marketing digital ele veio com muita força para você ter custos mais baixos, mas com uma grande visibilidade. Como o médio e pequeno empreendedor não tem muita equipe, não tem muitas pessoas, ele não consegue setorizar, e muitos não têm um departamento de marketing, quando se fala em marketing digital, eles se assustam, porque tem que fazer postagem, tem que gerar conteúdo,
tem que ficar mantendo contato com o cliente. Então, eles acabam deixando a automação de lado, porque isso assusta, de fazer muita coisa. Mas, ao contrário, o que a automação faz? A automação, ela se torna o teu setor de marketing digital. Ela começa a exercer funções, a fazer funções de forma programada para que o teu cliente seja impactado com diversos canais diferentes. Essa é uma grande vantagem da automação, porque ela atinge não só Face, Instagram, ela atinge vários. A gente tem o e-mail marketing, a gente tem listas de WhatsApp, a gente tem vários caminhos para atingir esse cliente. Pode passar o slide. Então, uma pequena ideia aqui de como funcionava, né? Como funciona o marketing tradicional, onde o marketing digital ele só entra na primeira parte do processo, né? Onde a gente apresenta a empresa para as pessoas, a gente coloca a visibilidade da marca, mas logo em seguida que alguém tem um pequeno interesse, automaticamente já entra o setor comercial, o vendedor, ou alguma pessoa da loja, para fazer a continuidade do processo de vendas. Quando a gente quer uma alta performance da nossa empresa, a gente entra, então, para a automação do marketing digital. Então, a gente já olha a alta performance, onde o marketing digital ele leva o cliente quase até o fundo do funil. A gente entrega esse lead, esse cliente, praticamente pronto para a equipe de vendas. Então, é uma série de processos que são feitos para impactar esse cliente e convencer ele. A função primordial do marketing digital, da automação, é convencer o cliente sobre o teu produto, sobre o teu serviço, né? Então, tem um peso muito grande a geração de conteúdo, que nós vamos falar agora como fazer o marketing digital através da automação, mas o cliente ele tem que, através de informações, se convencer sozinho de que você é uma boa opção. Então, a importância dos diferenciais da tua empresa, a importância dos diferenciais do teu produto, eles têm que estar bem em evidência. E essa informação tem que chegar corretamente ao teu consumidor e também entender um pouco se o consumidor está apto, naquele momento, a receber essas informações. Então, a automação, ela também tem a parte de humanizar os contatos para ela não se tornar chata. Eu não posso simplesmente disparar 3.000 e-mail marketing e amanhã pegar de novo a mesma listagem e mandar outro e-mail. Dentro da primeira rodada de e-mail marketing que eu enviei, eu vou ter que ver quais clientes abriram o e-mail, aqueles que abriram e ficaram no mínimo 30 segundos lendo, eles já vão ter uma segunda ação diferente. Aquele que abriu e fechou logo, vai ter outra ação. E aqueles que não abriram, nós vamos ter que buscar um outro canal para impactar eles. Então, já num primeiro disparo, um exemplo simples, um primeiro disparo de e-mail marketing, a segunda ação ela já tem que ser extremamente pensada para atingir os públicos corretos. E aí entra todo um trabalho, né, de deixar essa automação pronta, essa inteligência, né, estratégica pronta. Então, a automação ela se aplica desde a uma pequena loja de venda de produtos de roupa, de vestuário, até grandes empresas, né, como nós falamos de Nike e outras tantas que precisam fazer uma presença muito mais forte. Então, a automação também é uma tendência que veio para ficar. A gente vai começar a ouvir falar muito sobre automação. Pode passar o slide, Luiz. Então, as principais vantagens. Né? Redução
do esforço, tempos e custos, né, como já falado, agilidade nos processos. Imagina que aquele vendedor que fazia 30 ligações por dia, e dessas 30, ele conseguia dar continuidade depois com 2 ou 3 apenas, e dessas 2 ou 3, a probabilidade de fechamento ficava em 30%. Então, são números reais do dia a dia de uma equipe comercial. Com a automação, o vendedor continua fazendo as suas 30 ligações, mas ele vai fazer 30 ligações para um cliente que já conhece teu produto, já conhece teus diferenciais, já recebeu mais informações, ele está apto a tomar uma decisão. Então, de 30 ligações, automaticamente você vai dar continuidade, no mínimo, com 10 ligações que você vai conseguir ter assertividade. E dessas 10 ligações, você vai ter um fechamento de 50% a 60%. Então, você consegue, com as mesmas ligações, no modelo tradicional, atingir uma venda. No modelo com automação, a gente consegue 6 vendas, usando o mesmo tempo, usando os mesmos recursos. Então, a automação ela gera mais agilidade. Análises com maior rapidez, os números são imediatos, quantas pessoas estão vendo, quantas pessoas estão gostando, quantas pessoas estão rejeitando, se o teu produto tem aceitação ou não. É muito rápida a análise quando você tem todas as ferramentas integradas. No marketing digital tradicional, a gente consegue também esses números, mas isoladamente. Eu posso pegar um site e, através do Google Analytics, eu consigo ver quantas pessoas acessaram esse site. Eu posso pegar lá no Facebook e conseguir olhar nas estatísticas das postagens quantas pessoas foram impactadas com aquela postagem. Mas vejam que eu estou olhando números isolados. Eu vou olhar um número do Google, eu vou olhar um número do site, eu vou olhar um número de uma rede social. A automação, ela consegue mostrar todos esses números juntos, criando relatórios, criando indicadores. Aí o Pedra muito bem falou sobre a gestão, né? A importância da gestão. Então, através desses indicadores, a gente consegue balizar o próximo passo. A empresa ela vai ver se ela precisa melhorar o produto, melhorar o seu atendimento, melhorar o conteúdo, consegue ver qual é o impacto que a gente está conseguindo criar nos nossos consumidores. Então, é uma análise muito rápida, a automação te dá esses dados, te dá esses números. Ela é escalável, então, eu posso começar a trabalhar numa região, a minha empresa atende apenas uma região, por exemplo, aqui o Rio Grande do Sul. Eu quero crescer, então eu preciso contratar um monte de gente, eu preciso... Não, não precisa. Você simplesmente vai começar a atender toda a região sul, sai do Rio Grande do Sul e pega Santa Catarina e Paraná, e simplesmente você vai ajustar processos. Então, você cresce muito rápido, vai ajustando a tua capacidade de entrega, a tua capacidade de produção desse produto, mas de uma forma rápida e sem tanto custo. Otimizando recursos, então, a mesma plataforma que você cria para uma micro-região, o mesmo modelo de negócio que você criou para aquela região, você consegue replicar ele para outras regiões sem muita força. Então, se a minha empresa trabalha com modelo de representante comercial, tem um representante numa região da minha marca, do meu produto, quando eu formatar um modelo de trabalho para um representante, o mesmo modelo eu replico para 15, 20, 30, 50, 100 representantes, usando o mesmo conteúdo, a mesma estratégia e as mesmas plataformas. Mas Silvano, como as mesmas plataformas? Hoje, a maioria das plataformas, elas têm desde uma versão base, uma plataforma de automação que serve para lidar com 1000 contatos, e a mesma plataforma você vai migrando de planos
até para uma plataforma de 50, 100 mil contatos. Então, você tem toda a formatação do seu trabalho já pronta, ela foi elaborada numa plataforma um pouquinho mais básica, mas conforme você vai crescendo, ela simplesmente migra de plano e essa plataforma se torna mais poderosa com os mesmos recursos. Você tem a gestão e a governança dos processos, então você vai começar a entender a jornada de compra do seu cliente e você vai ver se eu consigo diminuir essa jornada. Eu trabalho com vários segmentos aqui na agência, mas entre eles eu tenho um móvel planejado, aquele móvel que você precisa entender, conhecer a matéria-prima, depois tem que tirar medidas da tua casa para fazer um projeto, depois do projeto tem a análise do design, da decoração, para depois efetivar realmente a compra e depois a produção, depois vem uma montagem que é extremamente delicada, então é um processo longo de decisão, é um produto que tem alto valor agregado. Porém, eu posso olhar dentro da jornada de compras natural do meu cliente, quais são os gaps, quais são os momentos que eu posso encurtar. Então, a automação também me mostra que se eu conseguir já mostrar para ele a qualidade do meu produto antes dele pisar na minha loja, eu já ganho um tempo. Ele vai chegar na minha loja conhecendo a minha marca, conhecendo detalhes técnicos do meu produto. Então, eu já consigo otimizar mais o processo, aumentando automaticamente a produtividade e, principalmente, a redução de erros manuais e a inatividade. A gente sabe que as áreas comerciais têm uma rotatividade muito alta de pessoas e muitas empresas demoram bastante tempo para formar um bom comercial, um bom vendedor, e às vezes por uma proposta melhor ou por alguma coisa esse vendedor sai, recomeçando esse processo de contratação de novo e formação de novo. Então, o que acontece com isso? Gera-se muitos erros, muitas pessoas não conseguem passar, porque não foram bem treinadas ou não estão bem preparadas, a verdadeira informação sobre o nosso produto ou serviço, e muitas vezes essas pessoas não têm a paciência de manter contato constante com o nosso consumidor até o momento correto da venda. Então, muitas vezes eu começo a conversar com o cliente agora e eu sei que eu vou fechar com ele só em março, abril do ano que vem. Ele não está pronto ainda, ele não tem recursos para comprar um produto. Um exemplo da nossa agência. A gente tem que preparar ele, muitas vezes, para chegar no momento certo de colocar uma automação, de colocar alguma coisa mais avançada. Então, a parte de automação, quando ela é implantada, ela não deixa esses clientes inativos, que o vendedor não está mais dando atenção. A automação consegue manter a atenção dele, né? Manter as informações chegando até ele, para que no momento certo você seja uma das opções de compra do cliente. Então, vocês percebem que a automação ela tem uma quantidade enorme aí, outras tantas que eu nem citei aqui, ela realmente é o poder do marketing digital. Quando a gente fala só em marketing digital, é o primeiro passo, né? Ele já é poderoso, ele já mostra que as empresas que não estão participando do mundo digital vão sofrer muito, mas as que já estão dentro do marketing digital, elas querem aquele passinho a mais, que é o marketing digital começar a representar 40%, 50%, 60% do faturamento da empresa, como muitos clientes nossos hoje, né, têm uma dependência da internet para gerar faturamento. Então, a automação ela vem com esse poder de te fazer crescer mais do poder do marketing digital e com menos pessoas e menos recursos. Pode passar.
Primeiro ponto para se pensar em automação. Eu listei 4 pontos importantes para uma empresa, para um comércio que queira fazer uma automação. Ter 4 pontos, 4 pilares bem estruturados. O primeiro deles, por incrível que pareça, é conhecimento do produto deles. Sempre que eu vou conversar com um cliente sobre automação, eu faço o seguinte questionamento para ele. Me convence a comprar o teu produto. Eu deixo ele tentar me explicar quais são as vantagens de eu adquirir o produto dele. Depois que esse cliente me explica quais são as vantagens e os diferenciais, eu olho para ele e digo, aonde está escrito isso que você me falou? E aí muitos dizem, tá na cabeça, a minha equipe comercial foi treinada, mas eu não tenho nada escrito, eu não tenho... Então, se eu entrar no teu site, escolher um produto para dar uma olhada, tudo aquilo que tu me falou está lá? Aí começa, não está. Então, um dos primeiros alicerces, uma das primeiras bases de uma empresa que quer se fixar no mundo digital é ter conteúdo rico. Você tem que ser uma autoridade no que você fala. Então, para te construir esses conteúdos, você tem que ver como é que está a sua concorrência, o que o pessoal fala na internet sobre produtos similares ao seu, qual é o índice de aceitação das pessoas, quais são os diferenciais competitivos da tua empresa, o que a tua empresa tem, por que eu vou comprar Coca e não Pepsi, por que eu vou comprar McDonald's e não Bob's. Entendeu? Eu tenho que ter comparativos e entender qual é o meu posicionamento dentro desse mundo. Então, muitas vezes o pessoal nos chama para implantar o marketing digital dentro da empresa e a gente começa a entrar no mundo de construir novamente a sua empresa. Que muitas pessoas foram empreendedoras, abriram seu negócio na força e na coragem, começaram a ter um certo sucesso, mas foi mais por empolgação, mais por determinação do que realmente por processos. Então, quando a gente fala em profissionalizar um pouquinho mais a empresa, a parte de conteúdo, você ser uma referência no mercado, você ter produtos diferenciados, começa a se tornar importante. E muitas empresas, elas não têm formatado todo o conteúdo necessário para entrar no mundo digital. E eu até coloco isso, que dos clientes que eu atendo, o maior desafio é a geração de conteúdo. Impactar várias pessoas com culturas diferentes, com estilos diferentes, com jeitos diferentes, com hábitos de consumo diferentes com o meu produto. Então, o pensamento sobre o produto ele tem que começar a ser mais efetivo. Então, o objetivo do primeiro ponto é a geração de um conteúdo rico e a tua empresa se tornar uma autoridade sobre esse assunto. E a minha dica para os empresários que estão aqui é conversar com o teu melhor vendedor. Quem é o cara que mais vende? Qual é o melhor comercial da tua empresa? Analise cada passo do trabalho dele. Analise o que ele faz, o que ele fala, que perguntas são feitas. Anote todo esse processo, todas essas perguntas e coloque isso no mundo digital. Eu vou fazer as mesmas perguntas, eu vou dar as mesmas explicações, só que de forma digital. Então, minha dica aí para começar a gerar conteúdo, né, que é o meu primeiro pilar para pensar em automação. Legal, Silvano. Deixa eu só falar de um aspecto interessante que você trouxe, que você não está falando especificamente de ferramenta. Isso é importante,
Porque antes de ferramenta, escolher o que vai trazer de ferramenta, é importante ter os processos bem definidos. É extremamente importante ter todos esses pontos, né? Então é isso, Silvano. Vamos lá. Lembrando que a gente tem mais 15 minutos, na verdade 10 minutos, porque eu quero ter 5 minutos. Nós vamos encerrar meio-dia, sem dúvida nenhuma, tá? Então, corre aí. O segundo pilar que eu considero extremamente importante é entender o nosso consumidor, os hábitos de consumo, o time que existe de compra e recompra do teu produto. Qual é o consumidor, como é que ele olha a compra? Ele orça 2 vezes, 3 vezes? Qual é os comparativos que ele faz perante a concorrência? É criar uma persona, uma figura que representa um grupo de consumidores. Então, um exemplo bem simples, como eu falei de móveis, primeiro, móveis planejados, né? Eu posso pegar uma persona que é um noivo, que vai casar, noivo e noivas, né? Pessoas um pouco mais jovens, vão construir sua primeira casa, seu primeiro lar. É um grupo de pessoas que não tem tanta informação de casa e não tem experiência em morar sozinho. Então, eu vou precisar gerar informações para esse grupo. Mas dentro do mesmo segmento, eu vou ter a pessoa que cresceu um pouco na vida e tal, trocou de emprego, começou a ganhar mais, vendeu o seu apartamento um pouquinho mais simples, comprou um apartamento melhor. Então, essa pessoa ela já tem experiência de moradia e ela quer mais detalhes, ela quer uma coisa mais sofisticada, ela quer uma coisa mais ambientada. Então, já é um segundo grupo, é uma segunda persona. Então, nós temos que entender os hábitos de consumo dentro do nosso segmento de atuação, ou seja, um serviço ou um produto, e esses hábitos de consumo eu preciso construir automações, ou seja, criar uma forma padronizada de convencer eles. Para mim, convencer uma pessoa que nunca morou sozinha e tal, que é noiva, eu vou precisar de um conteúdo. Ele tem um hábito. Para mim, conseguir impactar o outro, é outro conteúdo, um outro hábito. Então, é entender todo o processo. E aí nós conseguimos construir a tão sonhada jornada de compra do cliente. Esse é o item mais complicado dentro das empresas, quando eu vou aplicar automação, é fazer as pessoas me explicarem qual é a jornada de compra de cada segmento do teu produto, dos públicos do teu produto, porque nós, da Guia-se, a gente não pode chutar uma automação. Eu vou lá e vou programar que a cada 2 dias você vai ser impactado no seu Instagram. No 15º dia, eu vou te mandar um vídeo referente. E no mês que vem, eu vou te mandar um e-mail marketing. Isso é fácil de fazer. Agora, se eu fizer isso aleatoriamente, só programar uma automação, sem ter um público definido e sem ser específico, todo esse trabalho não vai gerar impacto nenhum, porque a informação que está chegando até o consumidor não é relevante para ele. A minha dica aqui para construir a jornada de compra é se basear em pesquisas com clientes, a satisfação dos clientes que compraram de você e o porquê dos clientes perdidos. Eu uso um termo sempre com meus clientes, fazer uma pesquisa de pós-vendas de clientes perdidos, é o pós-não-vendas, porque em cima desse cliente você vai aprender muito. Segundo pilar, então, entender o hábito de consumo. O terceiro pilar, pode passar, Adri, ali começa a entrar quais as ferramentas necessárias para se fazer essa automação dentro do teu produto com a jornada de compra do cliente. Nós temos que entender nesse momento qual é o poder de investimento da tua empresa, o quanto você tem destinado ou quanto precisa destinar para a aquisição dessas ferramentas, em termos de metas e objetivos que você quer atingir, quanto você quer crescer,
fazendo esse trabalho de automação, quais são os processos que tem que reduzir dentro da tua empresa, tá? Quais os resultados que a gente quer buscar, os canais de atuação, vamos lidar só com Google, só com redes sociais, vamos trabalhar outros canais, então você vai abrir os canais de automação e quantas ferramentas serão necessárias em cada processo. Muitas vezes o pessoal me contrata para fazer uma automação, a gente chega no cliente, ele tem um site que foi mal construído, não possui recursos de indexação com remarketing, ele não está com o SEO, que é uma estratégia de deixar o site com ótima indexação dentro do Google, então é difícil de buscar ele, difícil dele aparecer. E aí a gente tem que dizer para o cliente, cara, o teu site não está legal, tem que reconstruir, tem que investir num site novo. Então, a gente tem que olhar todas as ferramentas necessárias para cada passo do funil, porque cada uma delas, amarradas, elas serão muito poderosas. Mas se um elo não está bem programado e bem indexado, a automação ela falha. É uma engrenagem que tudo tem que funcionar. E também nós temos que entender os recursos técnicos que existem dentro da empresa. Né? Se vai ter um setor responsável, muito bem falado sobre o e-commerce, a Rosana falou dos produtos esquecidos, né? O carrinho perdido. A gente tem muito cliente nosso aqui que tem o botão do WhatsApp e a pessoa entra, gostaria de ver um orçamento de tal coisa. A gente olha aqui apavorado, liga para o cliente, cara, ó, tem um cara aqui desde ontem que está pedindo orçamento. Então, se não existe uma pessoa ou pessoas responsáveis dentro da empresa que absorvam essa demanda e que deem continuidade no processo, também tende a falhar o nosso processo de automação. Então, a gente tem que fazer uma análise de ferramentas, casar com metas, casar com estrutura e equipe, né? Então, nesse momento, a gente tem que estruturar a nossa base e entender bem os recursos que serão necessários. O bom, a minha dica aqui, eu até já comentei, é avaliar ferramentas que o cliente possa migrar de planos conforme o seu crescimento. Então, como eu falei para vocês, tem muitas dessas ferramentas que existem planos básicos e ficam mais customizados. Quando você tomar corpo, o cliente começa a gostar e começa a ter resultados, a gente pode migrar para uma segunda versão mais ampla, com mais recursos. Pode passar, Adri? O quarto é o botar a mão na massa, é fazer realmente as coisas acontecerem. O Zé Rubens falou muito da constância, eu acho que é o grande segredo do marketing digital, é a constância, né? Aparecer todo instante, sem ser chato. Então, a gente precisa estar toda hora pensando em campanhas, em promoções. Quando a Rosana falou dos cupons, então a gente tem que criar estratégias, sorteios, a gente tem que criar formas que as pessoas comecem a nos ver mais. Simplesmente só postar, simplesmente só falar coisas técnicas, não vai atrair a atenção do nosso consumidor. Então, a gente tem que começar a pensar como consumidor, né? E entender o que impacta, o que me faz dar mais um passo com a tua empresa e começar a configurar isso dentro das nossas ferramentas. Então, é um trabalho onde a gente tem que ter uma análise de métricas e indicadores praticamente constante. Nos clientes que eu tenho de automação, toda semana, é uma avaliação por semana. A maioria desses clientes, nós temos uma reunião por semana, avaliando como foi a semana anterior, quantas pessoas impactadas, quantos leads gerados, quanta rejeição a gente teve, comparar com campanhas feitas anteriormente, por que essa campanha performou melhor e essa não performou tanto. Fazer o comparativo, o que chamou mais atenção uma e a outra não, e sempre prestar atenção no mercado como um todo, o que a concorrência está fazendo também, para que a gente sempre esteja
em pé de igualdade. Então, aqui, gente, são 4 pontos para gerar o nosso famoso, né, tão falado hoje, todo mundo fala no tal do funil de vendas. Para mim construir um funil de vendas, que é a base de toda a automação, eu tenho que ter esses 4 pontos bem claros, bem claros. Eu tenho que entender muito do produto e ter conteúdo suficiente para impactar as pessoas em cada estágio do funil. Eu tenho que entender o consumidor, entender o que ele gosta de ouvir, o que ele gosta de receber. Muitas vezes, eu tenho um café, né? Colocar uma receitinha de um café diferente, colocar dicas, né? de coisas para casa, dicas de viagens, é fazer a pessoa gostar da informação que você tem. Quais ferramentas aí para fazer esse trabalho? Então, dentro das ferramentas, a gente já vê aqui o funil transformado em um monte de ferramentas. E é isso que muitas vezes assusta, né, o nosso consumidor, o nosso cliente, né? Diz, o que eu tenho que fazer? Cara, tu tem que fazer Facebook, tem que fazer LinkedIn, tu tem que fazer o Ads, que é o impulsionamento, tu tem que fazer Google, tu tem que colocar remarketing, tem que botar um site, tem que ter um download para baixar um e-book, tem que ter um formulário em cada parte desse processo, tem que ter um disparador de e-mail marketing, tem que criar lives, tem que criar... O cara começa a enlouquecer. Meu Deus, eu não tenho tempo para fazer tudo isso. E aí que entra uma agência, um profissional que vai direcionar todas essas ferramentas, vai configurar, vai auxiliar no processo de criação de etapas e também vai auxiliar para você construir toda a sua formatação de automação. Mas ela é baseada no funil. Então, nós temos que ter conteúdos de topo e estratégias de topo. Nós temos que construir estratégias e conteúdos para meio do funil e nós temos que construir estratégias e conteúdos para o final do funil. Tá? Então, a automação, ela realmente veio para dar um up, não só na questão marketing digital, mas nas empresas. Tá? A empresa ela precisa ter maturidade e entender que a automação ela tem um prazo, ela tem um tempo de formatação, e esse tempo, às vezes, a equipe tem que parar e pensar, e o pessoal, às vezes, não tem essa... Não, mas vocês fazem. Não, eu não entendo do teu produto, eu não vendo o teu produto. Eu posso até estudar um pouquinho mais sobre o teu produto, mas quem concebeu essa ideia, quem concebeu essa empresa foi você. Então, a gente tem que trabalhar muito a questão psicológica do cliente, às vezes, para ele recuar um pouquinho e começar a repensar sobre o seu negócio. E é aí que entra, né, parcerias fortes. O que eu vejo, né, usando a Guia-se como exemplo, a Guia-se, vocês viram aqui, 4 franqueados. São 4 profissionais, cada um com a sua franquia, e são especialistas. Se eu for montar um e-commerce, eu aqui, a Unidade Bento Gonçalves, a gente tem e-commerce aqui, eu vou montar. Se eu precisar de um e-commerce mais elaborado, eu vou ligar para a Rosana, que é a nossa especialista. Eu faço Google aqui. Precisar, eu faço. Mas eu preciso de uma campanha hiper, super, power, que seja bombástico. Eu vou ter um especialista dentro da rede que vai ser o hiper, power, top, que vai fazer o Google. Então, esse é o DNA da Guia-se. Profissionais altamente qualificados, todos integrados, gerando resultados para os nossos clientes. Muito obrigado, Silvano. Cara, que conteúdo massa, que conteúdo legal, cara. Eu acho que esse ponto foi bem interessante. A automação é fundamental, né? Hoje a gente, até na guia, se falando de ferramenta mesmo, a gente utiliza a Sharp Spring, né? Vocês como franqueado utilizam a Sharp Spring, uma ferramenta fantástica que dá toda a visão 360 do nosso cliente, entregando aquilo que a gente precisa, né? Para poder ajudar nosso time comercial. Então, de coração, Silvano, não vai dar tempo para as perguntas, queria encerrar meio-dia mesmo, mas tem uma mensaginha aí para você deixar para o time aí que está
assistindo, para você finalizar. O que você gostaria de deixar? Para as pessoas que são empreendedoras e são clientes nossos aqui, né, que converse com a sua unidade para dar um passo a mais, né? A gente tem as soluções de automação, então todas as nossas unidades aí, são mais de 140, né, Zé? 130, mano. Por volta de 130. Vamos chegar a 140 rapidinho. E todos eles têm a capacidade de apresentar um plano de automação. Então, não fique só baseado em postagens em mídias, sites e tal. Para quem já está nisso, dá um passinho a mais. Tá? E para as pessoas ainda que não têm, que estão aqui apenas conhecendo, ainda não têm presença digital, diria para vocês que vocês estão atrasados, viu? Corram! É uma maravilha. Beleza. Obrigado mesmo, Silvano. É sensacional o seu conteúdo. Quero deixar os recados finais. Mais uma vez, deixa seu like aqui para a gente divulgar esse conteúdo. Se inscreve no canal. Se você quiser serviços dos nossos franqueados, entra lá, guias.com.br ou busca a agência digital aí no Agência Digital Guias, você vai encontrar a gente. Se você quiser saber um pouco mais sobre a franquia, franquiaguias.com.br. Se inscreve lá, você vai, inclusive, ter uma automação aí que a gente já faz para vocês, mas vai entregar um conteúdo super relevante para você poder definir. Não tenho palavras para agradecer todo o nosso time de marketing, nosso time de suporte que propiciou a gente ter esse evento aqui fantástico junto com os nossos franqueados. Então, eu quero agradecer Ludmila, eu quero agradecer de coração Walter Pedra, Rosana, Silvano, Adriana, Tati, Bruna, que fez as artes, todo mundo aí, correndo o risco de deixar alguém de fora, mas muito, muito obrigado mesmo. Daqui a 2 meses a gente vai ter a próxima maratona de marketing digital da Guia-se. E, pessoal, pode abrir a câmera aí, vamos bater palma. Só quero me despedir de vocês, se estiverem aí ainda. Obrigado, pessoal. Valeu, de coração. Estou junto com vocês sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Adri, Gisele, Tati, Marco, todo mundo aí. Tamo junto. Vai! Vai. Até mais. Até mais.